Aleluias. Amém, pessoal? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Bem-vindo todos, bem-vinda Iranete. Seja bem-vinda. Pessoal, entre, fique à vontade. Pegue seus banquinhos, suas cadeirinhas. Vamos sentar aqui em círculo. Grupo familiar é uma reunião informal. É uma reunião onde aqui a gente assenta em roda e vamos aqui ministrar a palavra e vai ser uma grande bênção. Amém? Sejam bem-vindos todos. Então, como eu disse, estamos dando continuidade à minissérie Fé. A minissérie Fé. Já ministramos lendo a Bíblia proveitosamente, o que é a fé, como vem a fé. Agora nós vamos ministrar como liberar a sua fé. Olha que bênção. Como liberar a fé é uma ministração muito importante, porque ela nos orienta, ela nos dá um norte, de como agir, de como proceder com a fé que nós construímos dentro de nós. A gente constrói a fé dentro de nós, lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. A gente constrói essa fé, rompendo em fé, porque a fé, construir essa fé não é coisa fácil. Mas ter somente a fé, isso é suficiente? Isso é suficiente, eu digo para vocês e afirmo, não é suficiente. Mas o que precisa para completar isso? É necessário liberar essa fé. E para ela ser efetiva, para essa fé ser efetiva, ela tem que ser liberada. Então vamos ver isso. Vamos começar pela definição. Romanos 10, 10. Romanos 10, 10. Você que quer acompanhar a ministração e com tranquilidade, anota, pega papel e caneta, anota aí os tópicos e os versículos. Depois você faz a sua revisão, vai ser muito legal. Vai anotando no rascunho. Isso aí vai ser bom, porque isso vai ser edificante para você. Romanos 10, 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ora, a palavra-chave aqui desse versículo é: com a boca se confessa a respeito da salvação. Veja o que diz a primeira metade do versículo. Porque com o coração se crê para a justiça. Com o coração se crê para a justiça. Isso é suficiente? Não. Aí houve um complemento. E com a boca, o i é somatório. E com a boca se confessa a respeito da salvação. O confessar a respeito da salvação é o complemento do crer. O complemento do crer é confessar, é expor, é pôr para fora, é declarar. Mateus 11, 23, anota aí, Mateus 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que fará o que diz, assim será com ele. Qual é a palavra-chave desse versículo na nossa análise? A palavra-chave é: se alguém disser a este monte. Olha aí, ó, o dizer, o declarar, o expor a palavra. Porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te, e não duvidar. Ainda tem essa, você tem que falar crendo. Falar crendo. Esse é o segredo da fé operante. Esse é o segredo da fé ativa. É o declarar de maneira firme, de maneira convicta. Ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Nós já vimos aqui nas ministrações anteriores
que a fé é do coração, e vimos também que o coração se crê para a justiça. Lemos agora nesse versículo. A boca fala, ela confessa a respeito da salvação. A boca fala e confessa a respeito da salvação. A nossa salvação ela é declarada. Você confessa a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você confessa a salvação com a tua boca, na convicção do teu coração. Vamos analisar essa última parte desse versículo. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Isso é a parte B de Romanos 10:10. Nós cristãos temos uma visão errada sobre confissão. Quando a gente fala de confissão, o que vem à cabeça é logo confissão de pecados. Mas a Bíblia ela está se falando, ela está se referindo muito mais à confissão, muito mais além da confissão de pecados. A Bíblia, nesse caso aqui de confissão, ela está falando de declaração da palavra. A confissão de pecados é apenas um aspecto da confissão. Apenas um aspecto da confissão. A confissão em si, ela abre as portas da confissão da salvação, da confissão da cura, da confissão da prosperidade, da confissão de conquistas. Provérbios 18:21 fala: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Veja, a morte e a vida. Olha, quem detém o poder da morte e o poder da vida? É Deus. Deus é que detém esse poder. Mas a palavra de Deus está afirmando que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Ou seja, a Bíblia está nos afirmando que a palavra tem poder. A palavra tem poder para a morte, a palavra tem poder para a vida. O que bem a utiliza come do fruto. Ou seja, quando você tem fé e declara com a tua boca, você exerce poder positivo com a tua palavra, com a palavra que sai da tua boca. Você exerce poder da palavra, porque a palavra tem poder, poder de vida neste caso. E quando você exerce a palavra de forma negativa, você exerce poder de morte, obviamente. Quando você expressa maldições, quando você roga pragas, quando você murmura, certamente você vai comer deste fruto. Então, nós temos que vigiar a nossa boca, porque a palavra que sai da nossa boca, ela tem muito poder. Ela tem muito poder. Nós temos que ser sábios naquilo que falamos. Nós temos que pensar muito antes de falarmos as coisas que a gente fala. Então, nós temos que respirar bem fundo na hora da ira, na hora da exaltação, para que você não incorra no erro de declarar palavras poderosas de maldição sobre a sua vida e sobre a vida dos outros. Quando você fala, esse menino é uma desgraça, o que você está lançando sobre o tal menino? Você está lançando uma palavra poderosa de morte. Enfim, então é isso aí. Mas o nosso assunto aqui é fé, é declarar as bênçãos. Eu quis dizer para vocês que Provérbios 18:21, ele fala algo poderoso. A morte e a vida está no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Quando você tem fé e declara a sua fé com convicção daquilo que você está declarando, você vai comer certamente do fruto da palavra que você está declarando. Confissão nada mais é do que declaração. A declaração é com palavras, e a palavra que nós devemos estar declarando é a palavra que tem poder, é a palavra de Deus. São as promessas de Deus, são os princípios de Deus. Se você crer com o coração que você está curado, logo você confessa isso com a sua boca. Se você crê
no seu coração que você é salvo, logo você confessa isso com a sua boca. Se você crê que você vai realizar uma conquista, vai alcançar uma conquista, vai alcançar um emprego, você passa a declarar aquilo que você crê que conquistou no mundo espiritual. Tudo que nós conquistamos aqui nessa terra, tudo que nós conquistamos aqui nessa terra, primeiro é gerado no mundo espiritual. Ele é gerado no mundo espiritual, depois ele se realiza aqui na terra. Efésios 1:3 fala que Deus é poderoso, o Deus Todo-Poderoso que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É algo semelhante a isso que eu estou comentando. Tudo que nós realizamos e conquistamos aqui na terra, primeiro ele é gerado no mundo espiritual. Então nós podemos com tranquilidade declarar que Deus é poderoso para fazer existir as coisas que ainda não existem, porque ainda não existem aqui no mundo natural, mas lá no mundo espiritual já existe, porque o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Efésios 1:3. Anota aí. Lembre-se, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o coração fala de coisa boa, se fala de fé, é porque o coração está cheio de coisa boa. Se o coração fala da palavra de Deus, é porque o coração está cheio da palavra de Deus. Se o coração fala de fé, é porque está cheio de fé. Mas, e se o coração estiver cheio de dúvida? O que o coração vai falar? O coração certamente vai falar de dúvida. Então nós temos que aprender isso, encher o nosso coração daquilo que nós queremos confessar. Nós queremos confessar convicção das coisas que nós esperamos. Certeza das coisas que nós esperamos e convicção das coisas que nós não vemos. As coisas que nós não vemos estão no mundo espiritual e elas já existem, mas aqui não existe e nós não ainda vemos. Por que a gente declara? Porque nós temos essa convicção, que a promessa de Deus, ela é fiel e é verdadeira. Então aquele que crê, ele confessa isso, sem dúvida nenhuma. Por isso, enche o teu coração da palavra da fé, e então a tua boca poderá falar e confessar a palavra. Amém, pessoal? Crer e confessar a palavra ativa a fé. Olha só esse tópico. Anota isso aí. Crer e confessar ativa a fé. Se nós cremos e não confessamos, a fé ela vai ficar inativa. Ela vai ficar ou vai ficar desativada. Tudo quanto quisermos recebermos de Deus tem que ser através da fé. E a fé é liberada através da confissão. Se não confessar, a fé não é liberada. Não é suficiente crer no coração. A Bíblia diz em Romanos 10:10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A boca se confessa a respeito da salvação. Isso não é uma invenção nossa. É a palavra de Deus que está afirmando. É a palavra de Deus que está nos orientando, que está nos ensinando como proceder. Mas se cremos com o coração naquilo que a Bíblia diz e com a boca confessamos, então obtemos o quê? As promessas de Deus, aquilo que nós confessamos. A fé, ela é ativada pela confissão. A confissão das promessas de Deus, pela fé, ela traz à existência as coisas que não existem. Romanos 4,17 fala assim, ó: e como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. De quem que a Bíblia está falando aqui? Está falando de Abraão. Perante aquele no qual creu. Então, quem creu? Abraão.
o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ou seja, Deus chama à existência as coisas que não existem perante aquele no qual creu. Isso que a palavra aqui está dizendo. Eu vou ler como está a palavra de novo aqui, ó. Por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ou seja, Deus, ele chama à existência as coisas que não existem perante aquele no qual crer. E quem é que crer? É aquele que acredita? Não. É aquele que confessa aquilo que está crendo. Aquele que declara aquilo que está crendo. Aquele que declara que a palavra do Senhor é as promessas para que aquilo que eu creio seja realizado na minha vida. E já já nós vamos ver o que nós devemos confessar. Amém? Então pronto. Vamos, afinal de contas, o que nós devemos confessar? O nosso maior problema agora é sabermos o que confessar. A nossa confissão, ela deve ser de acordo com os seguintes princípios. Existem princípios para se confessar. E o princípio é o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso fundamento de confissão de fé. Qual é o nosso fundamento de confissão de fé? A palavra de Deus. Confessar o quê? Primeiro, o que Deus fez por nós em Cristo, em seu plano de salvação. Deus fez um monte de coisa, mas a primeira coisa que eu acho que a gente deve destacar, ele rasgou o véu de cima a baixo, o véu que nos separava. Até o momento da morte de Jesus, nós não tínhamos acesso direto a Deus. O nosso acesso a Deus era por meio de um mediador, um sacerdote, que entrava no tabernáculo e ali recebia de Deus o recado e transmitia para o homem. Mas, com o advento do sacrifício de Jesus, do plano de salvação, do desencadear do plano de salvação, o véu se rasgou de cima a baixo. O que nos separava do Senhor agora não existe mais. Então nós temos a plenitude da relação com o Senhor, da relação com Deus. Então qual a primeira coisa que nós podemos confessar? O que Deus fez por nós em Cristo. Tudo que Jesus conquistou na cruz, ele é direito nosso. Então ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha o tantão de coisa aí que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E muitas outras coisas. Segundo ponto que nós podemos confessar, o que fez por nós em sua palavra. O que Deus fez por nós em sua palavra. E o que o Espírito Santo fez por nós no novo nascimento. E no enchimento do Espírito Santo. Olha, eu era uma pessoa completamente perdida. Eu era uma pessoa completamente desnorteada. Eu era uma pessoa completamente morta. E o Senhor me ressuscitou, o Senhor me levantou. Olha só o que Ele me fez. Ele me tirou do fundo do poço, Ele me tirou do monturo e me colocou a assentar na mesa de príncipes. Eu tenho tanto testemunho para contar o que Deus fez por mim. Então o que Deus fez por nós em sua palavra? O que Ele fez por nós no novo nascimento, no enchimento do Espírito Santo? O Espírito Santo mudou a minha história, o Espírito Santo mudou o meu caminhar, mudou o meu caráter, mudou o meu temperamento. Enfim, tantas outras coisas. Em terceiro lugar, quem somos nós diante de Deus? Quem nós somos diante de Deus? Antes nós éramos criaturas, antes nós éramos feitura e semelhança de Deus. Agora e hoje, depois
de Cristo. Em Cristo nós somos o quê? Filhos de Deus. João 1:12, lá fala que Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Aquele que confessa Jesus, ele se torna filho de Deus através de um poder do plano de salvação. Veja que aquele que não tem Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia afirma que ele não é filho de Deus. Ele é criatura, ele é feitura, ele tem todos os parâmetros e requisitos para ser filho de Deus. Contudo não é. Lá fala, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ser feito filhos de Deus depende de uma entrega, depende de um posicionamento de servidão e de discipulado, de caminhar nos caminhos de Jesus. Depende de você se entregar ao processo de conversão em Cristo. Em quarto lugar, o que Jesus está fazendo hoje por nós à direita do Pai? Nós podemos confessar que há um advogado por nós. Há um advogado poderoso, o Deus Todo-Poderoso. Ele intercede por nós. Ele vive para sempre. Então ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está intercedendo por nós todo o tempo. Quinto ponto que a gente pode confessar: os nossos direitos e privilégios em Cristo. Nossa, quantos direitos e privilégios nós temos em Cristo. Em sexto lugar, podemos confessar a cura e a saúde plena. Em sétimo lugar, nós podemos confessar a prosperidade. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Lá em Filipenses 4,19 fala assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Para mim, no meu modo de pensar, na minha opinião, esse é o versículo da prosperidade. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Temos o suprimento em Cristo de todas as nossas necessidades. Isso é a prosperidade que nós precisamos. Tudo que nós precisamos está em Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o suprimento das nossas vidas. Então nós podemos declarar que nada irá nos faltar, que Deus é fiel. Então, passando aqui um pincel, dando uma pincelada aqui nos privilégios que nós temos a confessar, olha isso para a gente encerrar. Redenção e maldição da lei é uma coisa que a gente pode confessar. Gálatas 3,13. Anota aí, Gálatas 3,13. Devemos nos sentir gratos a Deus de termos redenção. Nós devemos sentir gratos a Deus por Ele ser longânimo conosco, por Ele ser paciente conosco e nos perdoar, e está sempre disposto a nos perdoar. Ele falou que o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. É só confessar e deixar o pecado que nós seremos perdoados. E quando nós confessamos e deixamos, o diabo ele não pode nos atingir se nós não dermos brecha. Então nós podemos confessar que nós temos proteção contra toda a ação de Satanás. E nós temos poder, não só proteção, mas poder de nós próprios enfrentar Satanás. Nós temos redenção da salvação pela fé, libertação do poder de Satanás. Anota aí, libertação do poder de Satanás. Colossenses 1, 13, 14. Colossenses 1, 13, 14. E 1 João 4, 4. 1 João 4, 4. No Senhor, nós temos a remissão dos nossos pecados. Fomos libertos da autoridade das trevas, do poder de Satanás. Em Lucas 10, 19, diz que Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, nos causará dano. Lucas 10, 19, anota aí.
Lucas 10:19, ele nos deu a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Ou seja, quando nós confessarmos a nossa fé, nós podemos com tranquilidade afrontar a Satanás e com a autoridade do nome de Jesus, anular as obras de Satanás e ordená-lo que ele solte a nossa casa, que ele solte os nossos familiares, ordenar a Satanás que ele solte os nossos sonhos, os nossos projetos, que ele solte os nossos bens. Nós podemos ordenar a Satanás que seja anulado tudo que ele preparou e ele tramou contra nós. A gente pode ordenar contra Satanás que ele anule toda a ação que ele usou as pessoas contra nós, porque a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, e sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Principados e potestades das regiões celestiais é Satanás e seus demônios. Então quem é que tem autoridade? Nós, quando estamos cheios do Espírito Santo, quando estamos na presença do Espírito Santo. Então nós temos autoridade, porque Lucas 10:19 diz: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. As pessoas têm medo de fazer certas coisas, achando que o diabo vai pegar, que o diabo vai retaliar, né? Tem gente que fala, e a retaliação do diabo. Não, não tem retaliação do diabo, não. O diabo não tem força nenhuma, não. Temos liberdade de poder contra Satanás, nós temos liberdade. Se caso nós pecarmos, aí a gente confessa, a gente alcança a misericórdia, aí nós nos enchemos da presença do Espírito Santo, e quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos poder sobre Satanás. Olha, privilégio de pregar o Evangelho. Olha o que a gente pode confessar. A palavra do Senhor está na nossa boca, a proclamação da salvação está na nossa boca, o poder de levar as pessoas à salvação está em nós. O Senhor nos deu esse privilégio, nos deu esse poder. Olha que coisa linda. Nós temos o privilégio de ter vida abundante. Jesus, ele falou, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Jesus veio para mim, Jesus veio para você, e ele veio para nós, para que nós tivéssemos vida e vida abundante. João 10:10, tá bom? Anota aí também Lucas 18, 21 a 30, Lucas 18, 21 a 30, depois você vai lá e dá uma lida. Nós temos também o privilégio de nos tornar filhos de Deus, né? Eu falei agora há pouco, João 1, 12, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se eu confessei a Jesus como Senhor e Salvador, se eu me tornei fiel ao Senhor, buscando a presença dele todo dia, buscando a face dele todo dia, lendo a palavra dele todo dia, eu sou filho de Deus. Eu não sou um cão. Eu não sou um cão. Eu vou ler um versículo aqui já para mostrar para você sobre o que eu estou falando. Mas antes eu quero deixar esse para o encerramento. Então antes eu quero ler uma outra passagem aqui. Nós podemos declarar cura, podemos confessar a cura. Como é que se confessa a cura? Declarando que está curado, ou pedindo para Deus que você está enfermo e que precisa de cura. A palavra de Deus em Mateus 7,7 diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei, abri-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, e todo que busca e encontra. Gente, nós temos que pedir. Nós temos que pedir. Deus quer que nós pedimos. Não, mas Ele sabe da minha doença. Não é isso que Deus quer. Deus sabe de todas as coisas. Ele sonda o nosso coração antes que a palavra chegue à nossa boca. Ele já sabe o que está no nosso coração. Contudo, Ele quer que nós pedimos. Ele, mesmo sabendo a nossa necessidade, mesmo sabendo o nosso desejo, Ele quer que a gente peça. Por que Deus quer que a gente peça? Quando a gente pede, a gente está dizendo para Deus: eu dependo de Ti. Quando a gente pede, você está dizendo para Deus: tudo que eu sou e tudo que eu tenho vem de Ti.
Você está declarando dependência de Deus. E isso agrada a Deus. Amém, pessoal? Então a gente tem que pedir. E a gente tem que declarar. Olha só, Mateus 9, 27 a 28. A cura de 2 cegos. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Respondeu-lhes: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Jesus, ele viu a fé no coração daqueles homens e aqueles homens foram curados, porque eles demonstraram a Jesus fé. Agora eu quero compartilhar uma outra passagem que também envolve um cego, que é interessante, que ela tem um dado interessante acerca da confissão. Presta atenção nessa história. Marcos 10:51, a cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava. Olha a fé do homem. Aí, quanto mais eles mandavam ele calar, mais ele gritava. E ele gritava alto e falava: filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Parou Jesus, então isso chamou a atenção de Jesus. Aí Jesus parou e falou: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto. Ele estava com a capa e com certeza agachado. Ele deu um salto e se levantou e foi até Jesus. E Jesus perguntou para ele: que queres que eu te faça? Poxa, o cara é cego. Aí Jesus pergunta para ele: o que queres que te faça? O que você acha que ele iria responder? E ele respondeu: mestre, quero que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Olha só, Jesus provocou ele a dizer o que ele queria. A confissão da fé, ela não só é a confissão que você já tomou a posse, mas também ela é a confissão e a declaração daquilo que você precisa. Amém? Os cegos fizeram uma confissão de fé, por isso conseguiram. Eles tiveram que declarar o que queriam. Jesus sabia que eles queriam. É preciso então confessar o que quer. Amém? Essa aí é a mensagem de encerramento. Declarar sempre a vitória e depender de Deus. Em Cristo sou mais que vencedor. Por isso nós temos que declarar sempre a vitória. Amém, pessoal? Por fim, agora para encerrar de verdade, eu quero ler uma passagem aqui que fala de Mefibosete. Mefibosete era um filho, o último filho de Saul. Todos os filhos de Saul tinham sido mortos. E já era governo de Davi. E esse Mefibosete, com medo de morrer, foi para uma cidade distante. E ele estava lá na cidade distante, que era Lodebar, né? Ele estava lá na cidade distante, mas o rei Davi falou: ainda existe um filho de Saul. Ele ficou sabendo através de uma outra pessoa. Ele manda buscar esse filho de Saul, que eu quero fazer benevolência sobre a vida dele, né? Então, 2 Samuel 9:8, fala assim: então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? O Mefibosete, quando foi encontrado lá pela comissão de Davi e para levar para Davi,
ele ficou com medo de ser morto, porque todos os irmãos dele foram mortos quando Davi assumiu o reino. Ele ficou com medo de ser morto. Então, ele estava confuso, mas ele era aleijado, né, das pernas, ele tinha uma perna aleijada, ele era coxo, e ele se intitulou um cão, porque ele se achava ele se achava uma pessoa menosprezada e sem valor. Ele não se valorizava enquanto pessoa e ele se intitulou cão. Mas às vezes muitas vezes até nós nos colocamos assim na condição de cão. Será que eu mereço? Será que eu vou ganhar? Será que em Cristo eu sou mesmo mais que vencedor? Por que tem tantos vencedores e eu não tenho tanto quanto muitos? Creia que você é mais que vencedor. Como Mefibosete. Às vezes você está num lugar em que Mefibosete estava neste ponto aqui. Mefibosete achava-se ainda menor que um cão. E ele falou: quem sou eu para o senhor me chamar aqui? Me manda de volta para minha desgraça. Mais ou menos assim, né? Mas aí o rei Davi falou para ele: não, eu vou te honrar por causa do amor que eu tinha por Jonatas, o irmão dele, né? Jonatas era irmão dele, do Mefibosete. E Davi amava muito Jonatas. Por causa do amor de Jonatas, o rei Davi falou: porque eu amava muito Jonatas, eu vou te abençoar, eu vou te honrar, eu vou te restituir as terras que era do seu pai. Eu vou restituir a você, e você vai morar aqui na minha casa e vai comer na minha mesa até o final da sua vida. E ele assentou na mesa do rei e desfrutou do bem e do melhor, quando ele se achava menos que um cão. Então, se você porventura tiver dúvida de que você é o amado do Pai, de que você é valorizado pelo Senhor e que um dia chegará a tua hora, mantenha-se firme, não vacile e não declare que você é um cão, e não declare que você é como se fosse um cão morto. Não faça isso nunca. Declare sempre a palavra da fé, declare sempre a confissão da fé, declare sempre que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará, em nome de Jesus. Essa é a ativação da fé, é o declarar a palavra da salvação, é declarar a palavra da cura e é declarar a palavra da prosperidade. Não esqueça nunca dessa lição, e eu tenho certeza que grandes frutos você vai colher se você viver frutificando nisso, e você vai colher os frutos se você tomar uma postura de declarar sempre a fé e com autoridade falar tudo aquilo que a palavra diz a teu respeito. O que a palavra diz a teu respeito? Vá ler a Bíblia, vá ouvir as pregações, vá ouvir a palavra que edifica a sua fé, e você vai descobrir e você vai entender. Como vem a fé? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra da pregação de Deus, da palavra de Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Eu espero verdadeiramente que essa palavra ela tenha sido edificante para a sua vida e que isso seja um grande tesouro para você e para a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Quero lembrar-lhes que domingo nós temos Ceia do Senhor. Ceia do Senhor, domingo, 10 da manhã, no @ionaldo.costa. @ionaldo.costa, Ceia do Senhor, domingo, 10 da manhã. Esteja lá conosco, prepara lá o seu pão, prepara lá o seu suco de uva, para nós fazermos a ceia juntos. Vamos tomar a ceia. E nesta ocasião, você vai fazer uma aliança de fé. Você vai fazer uma aliança, renovar a aliança eterna com o Senhor Jesus. E será uma grande bênção.
Será uma grande alegria estar com vocês no próximo domingo, 10 da manhã, @ionaldo.costa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos, que a graça, a paz do Senhor Jesus, que as consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de vocês, que vocês tenham uma semana de bênção, semana de vitória, que vocês tenham um próximo fim de semana cheio de graça. Cuidem-se contra a questão da pandemia. A pandemia está num momento muito delicado. Cuidem-se, cuidem da sua casa, cuidem da sua família, não saiam para a rua sem máscara e saiam somente se for necessário, se for preciso. Não vacilem. O vírus que está circulando neste momento é um vírus mais poderoso do que aquele dos últimos meses. É um vírus diferente. Esse vírus ele está mutado. Cuidado, que esse vírus está mutado, ele tem um poder de infecção maior, ele tem um poder de desenvolvimento dentro do organismo maior. Então, pessoal, eu desejo que o Senhor ponha a mão poderosa dele sobre a vida de cada um dos que estão aqui, e que em nome de Jesus, todo livramento seja sobre tu e tua casa, e que nós chegaremos lá do outro lado, dando tchau para esse vírus, ele nunca mais vai voltar. Eu creio que isso vai passar em nome de Jesus. Amém, pessoal? Deus abençoe a todos e até domingo. Tchau, pessoal!